Bom, pessoal, boa tarde, né? Eu sou o Guilherme Andrade. Vamos apresentar aí o seminário conforme proposto sobre o tema de solos do bioma cerrado, da disciplina de solos 1, Introdução à Ciência do Solo. Começando, né, falando primeiramente sobre onde estão localizados os cerrados, né? O bioma cerrado, ele abrange todo o território do Goiás, Tocantins, Distrito Federal, né? Uma parte do Mato Grosso, além de outras partes dos estados do Nordeste. Ele está incluído mais aqui na região centro-oeste. É uma região também, alguma partezinha do sul de Rondônia e partes também do norte, né, do oeste de São Paulo. É uma região bastante ampla, perde apenas para a Amazônia, né, que está localizado no norte do país. Bastante localizado e por muitas peculiaridades, hoje a gente vai analisar os solos dessa região também, né? Ver quais são os que compõem essa região do Cerrado. Os fatores de formação do solo do Cerrado, eles originam de espessas camadas de sedimentos que datam do terciário. Os solos do bioma Cerrado são geralmente profundos, azonados de cor vermelha ou vermelha amarelada, porosos, permeáveis, bem drenados e, por isso, intensamente lixiviados. Essa característica de eles serem vermelhos, datarem do terciário, justamente porque todos os cerrados, em sua maioria, eles datam de uma formação de planaltos, né, um relevo de bastante planalto, principalmente no Mato Grosso e no Goiás. A gente tem os planaltos que são bastante altos, né, acima do nível do mar. Então, tem essa característica da terra ser mais cor vermelhada. E por isso que a vegetação é rasteira, vegetação rasteira, a gente não tem muita mata, é um clima tropical. Por essa qualidade da terra ser vermelha e bastante permeável, justamente pela qualidade também do clima, né? Porque a gente tem pouco tempo de chuva, a gente tem chuva mais de dezembro a fevereiro, março, no máximo abril é o nosso tempo de chuva, e no mais é um clima bastante tropical, colaborando também para essa qualidade desses solos, né? Serem bem drenados e por isso imensamente lixiviados. Materiais de origem. A gente vê aqui nesse mapinha, que é um mapa que mostra o cerrado, em suma, em toda a sua região aqui no país, Brasil. A gente vê essa parte em amarelo, que está quase em toda a parte do cerrado, como sendo clástico, né? Que clástico vem a ser, são as rochas clásticas, ou também chamadas de sedimentares. É um material que é formado a partir de outros materiais que se sedimentaram, né? Então, por exemplo, outras rochas que se sedimentam formam um material só, é um aglomerado, vamos dizer assim, de pequenos sedimentos de outros materiais, podendo ser rochas ou até solo, tipo de solos também, eles se aglomeram e formam esse aglomerado, né? essa rocha, esse aglomerado de outros sedimentos chamado de clástico também. A gente pode ver também que tem bastante ácido no solo, um solo bastante ácido, nessa parte branca aqui, é um solo bastante ácido, e poucos corpos d'água. A gente nota que também não tem, em quase todos a gente não tem muito corpo d'água, né? Isso fica mais ali para a região sul do estado do Mato Grosso do Sul, onde concentra ali o Pantanal, né? E ácido carbonático também, fora laterito, que a gente vê aqui na parte oeste, laterito, máfico, ácido máfico, e outras associações de materiais também. A classe de solo que mais predomina no Cerrado, a gente entende que é o colatossolos com 45,7% de ocorrência, né? Tanto nas áreas sedimentares quanto nos terrenos cristalinos, geralmente apresenta pH ácido, como eu já havia dito, que a gente viu no mapa anteriormente, elevado conteúdo de alumínio e baixa disponibilidade de nutrientes, né? Então, quase metade dos solos do Cerrado
é classificado pelos latossolos. A gente vê isso bastante nas aulas, né? E trouxe um pouquinho aqui para vocês os tipos de solos que compõem no cerrado, né? O latossolo amarelo, da variação una, latossolo amarelo, o vermelho amarelo, roxo e o vermelho escuro, né? A gente vai estar vendo cada um deles. Primeiro, o vermelho amarelo, que são outros solos de cores vermelho amareladas, ou amarelo vermelhadas que não se enquadram em outras, nas classes anteriores, né? Que são amarelo e vermelho escuro e as outras. São as classes mais amareladas de solos. Aqui a gente tem, ele ocorre mais em horizonte A, partindo depois do horizonte BC. Horizonte A, logo depois, perdão, BC. O latossolo amarelo são solos com matiz de 7,5 yellow red, né? Às vezes a gente olha, alguns alunos como eu, estava até perdido nessa questão de matiz, né? Que esse YR significa yellow red, né? O Y de yellow e R de red, que significa a medição de matiz, né? 7,5 representa uma percentagem de amarelo e vermelho correspondente nas cores do solo, né? É uma medida de cor do solo. Então, por isso que quando a gente fala de latossolo amarelo, latossolo vermelho, latossolo roxo, a gente usa essa matiz YR. Mas também tem diversos outros tipos de matizes, né? Só uma curiosidade. É um solo com 7,5 de matiz, mais amarelo na parte, né? Dos sempre 100 centímetros do horizonte B. Também o horizonte BA também, né? Que não se enquadram na classe anterior. Esse é o latossolo amarelo. A gente pode ver também o latossolo roxo. São solos minerais profundos, acentuadamente drenados, coloração vermelho arroxeada, que tem uma percentagem menor de vermelho amarelo, né? Tem uma percentagem 4. Então, ou seja, a gente vê que esse yellow red é menor, então isso faz com que o solo seja mais avermelhado. Coloração vermelho arroxeada, a gente vê aqui. E característico também dos teores de ataque sulfúrico, né? E de óxido de ferro, que a gente tem muito nesse tipo de solo, latossolo roxo. O latossolo vermelho escuro, também para a gente entender, são latossolos de coloração avermelhada, com teores de ferro obtidos pelo ataque sulfúrico entre 8% e 18%, são denominados vermelho escuro, LE. Essa aqui já tem uma matiz um pouco acima, né? Tem uma matiz aproximadamente de 5 yellow red, quase característico do latossolo roxo, que a gente acabou de ver. Mas por ser uma matiz um pouco maior, ele tem as características de ser mais alaranjado, né? Isso por causa também do ataque sulfúrico ser um pouco maior que o anterior, de 8 a 18% aqui. Então são solos bastante ácidos. Além dos latossolos, a gente tem o restante das outras classes que compõem, são classes bem menores, né? A gente quase são como terra roxa estruturada, a gente vê aqui, são números bem pequenos. A gente tem areia quartzosa compondo 15,2%, né, de solos. Os podisólicos, sendo vermelho escuro, amarelo e vermelho amarelo, sendo 6,9% e 8,2%. Solos plínticos, 9%. Os hidromórficos, 2,5%. Isso compondo o hidromórfico cinzento, o glei único, o glei pouco úmido. Solos aluviais, orgânicos, compondo menos de 0,1%, solos litólicos 7,3%, cambisolos 3,1% e terra roxa estruturada 1,7%. Então, o cerrado eu acho, assim, pelo pouco que eu pesquisei sobre essa quantidade de tipos de solos, né, tipagem de solo que a gente tem em paisagens, né, considerando as paisagens, o cerrado é o mais variado que a gente tem, né. E tanto é que a gente vê, né, em sites de Embrapa, como eu mesmo pesquisei para fazer o trabalho, são bastante comentados, né, solos do bioma cerrado, justamente pela variedade de solos que a gente encontra nessa região. As areias quartzosas, elas ocorrem em 15,2%, como foi dito, extensas mais na área do Mato Grosso do Sul, né, oeste da Bahia, sul do Pará, Maranhão e Piauí. Ocorrem em cabeceiras de drenagem, né, por isso que são mais adjacentes a mananciais e devem ser destinadas à preservação. Então, essas areias quartzosas são locais que são mais afastados, né? A gente percebe que no Mato Grosso, no Goiás,
A gente vê que é uma terra um pouco mais vermelha, tá? Caracterizada pela presença de latossolos, né? Que é onde a gente está, principalmente ali em Barra do Garças, esse meado do Cerradão aí. Os polisólicos são solos muito heterogêneos, ocupam a porção inferior das encostas, geralmente são côncavas, onde o relevo é ondulado, forte ondulado. Isso corresponde a 15,1% do bioma, né? O vermelho polisólico ocupa 2%, como a gente falou. Composto, compõe esse vermelho, amarelo, o cerrado, restrito, e o vermelho escuro compõe também o cerradão, que são vegetações de matas semidecídua, né, que são matas mais fechadas, mais úmidas um pouco. Solos plínticos são solos minerais hidromórficos com restrição à percolação de água, né? Essa é a diferença dos hidromórficos plínticos. Eles restringem a percolação de água, apresentam duas classes, né? O plintossolo e plintossolo pétrico, sendo comum mais na área do Nordeste e Nordeste de Goiás também. Geralmente predomina o campo sujo, úmido e o Parque Cerrado, além da mata de galeria também. São solos mais úmidos em relação aos outros. Os hidromórficos são a nossa famosa terra preta, né? Constituídos por material mineral que apresenta horizonte glei, ou também chamado de gleisolos. Podem ser horizonte superficial C, B ou E também, ou superficial A. São solos bem difíceis de encontrar, como a gente viu lá, são solos de 3, alguma coisa por cento, são bem poucos. E além destes que a gente citou, a gente tem os demais solos, né, que são os aluviais, os orgânicos, os litólicos, os cambissolos e também a terra roxa estruturada, que são solos que a gente vê em pouca presença, né, nessas regiões. São solos que têm pouca percentagem de localização. A gente tem dados desses solos mais por fonte de pesquisas mais afundas mesmo, né, que são dentro de propriedades e outros locais assim que são solos bem pequenos dentro dessas regiões. E o trabalho é esse, foi de apresentação aí dos solos do Cerrado. Espero que tenham entendido bem aí a nossa explicação. Já deixo claro que eu apresentei aqui em forma de PDF, porque o PowerPoint estava com problema para abertura. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado e tchau, tchau.